Marcos aqui, pode ser? Vamos lá? Então, Marcos, a Suzano teve aí, há algum tempo já vem aí desenvolvendo aí um plano estratégico de diversificação de produtos, né? Teve aí, inclusive, ativos aí da Kimberly-Clark, eu me lembro da aquisição, que era uma mensagem importante ali, que a gente teve, entre outras iniciativas que houve. Mas, no entanto, quer dizer, o produto e o core continua sendo celulose, né? Que é uma commodity que está sujeita aí às flexibilizações de mercado, às oscilações. Como é que é viver essa situação onde você tem aí o teu core com uma dinâmica, mas tem que desenvolver uma estratégia que às vezes ela pode se encontrar aí não na mesma posição, né? Como é que é viver isso? Como é que o CFO lida com isso e dirige aí a estratégia nesse sentido? Ótimo, obrigado, boa noite a todos, prazer estar aqui com vocês, dividindo o painel aqui com tanta gente que eu admiro. Primeiro vou começar discordando um pouquinho do Gabriel aqui, porque esse ano tem sido muito mais difícil do que eu imaginava, viu? Preço da celulose esse ano, a gente está numa indústria que é muito cíclica, né? Então uma commodity, como você falou, o preço da celulose esse ano deve ficar numa média aí em torno de $540, no ano passado foi $640. Então tem um impacto muito grande no top line da companhia e a gente está fazendo um trabalho bastante árduo aqui de ganho de competitividade, isso é muito importante. Falando um pouco da tua pergunta, a gente neste ano conseguiu anunciar uma transação que é muito importante e muito emblemática para a companhia, que foi a aquisição dos ativos da Kimberly-Clark fora dos Estados Unidos e do México, né? Então, assim, a gente, que é o maior produtor de commodities de celulose do mundo, a empresa também com o menor custo em celulose do mundo, integrando um pouco da nossa capacidade de celulose em outros produtos, principalmente nos produtos de papéis para fins sanitários, em tixo, numa operação em que a área financeira teve um impacto muito importante, que foi no desenho da estrutura da transação. A gente começou a discutir essa aquisição ainda em 2024, uma transação que demorou 9 meses para a gente construir, e a gente montou ela num formato de uma joint venture, em que a companhia adquiriu 51% dos ativos e manteve a Kimberly-Clark numa parceria em que eles continuam com 49%. Essa foi uma estrutura que permite a gente otimizar e alavancar as melhores capacidades das duas empresas. A Kimberly-Clark é uma empresa muito conhecida por desenvolver marca, por criar produtos, inovar e tem um relacionamento muito forte com os grandes varejistas, que são os clientes deles, e a Suzano tem uma expertise muito forte na parte de excelência operacional e industrial. Então, a combinação dessas duas coisas, na nossa opinião, pode gerar muito valor para essa joint venture. Além disso, ao fazer essa estrutura, a gente consegue otimizar também, minimizar o desembolso de capital. Antes disso, né, para fazer essa transação global, a gente fez uma operação aqui no Brasil, com os ativos da Kimberly-Clark, e a gente conseguiu extrair muito valor dessa parceria. Então, é uma estratégia que a gente acredita muito, que tem muito potencial para a Suzano, de geração de valor, trazendo um benefício também de diversificar um pouco as fontes de receita da companhia. Olhando um pouco para o que a gente está reagindo e fazendo dentro de casa num cenário de um ano muito mais difícil, a companhia tem tido bons resultados em reduzir os custos, né? Então a gente tem uma métrica que a gente acompanha muito de perto, que é o custo caixa da operação, e a gente veio trimestre a trimestre conseguindo otimizações no nosso custo ao longo do ano, e olhando para frente, é o que a gente consegue controlar, né? A gente, numa indústria muito cíclica, em que o preço da celulose não depende da gente, mesmo a gente sendo o maior player do setor, e o câmbio também não depende da gente, e como o Fernando colocou aqui, é uma variável que, com certeza, é a mais difícil da gente prever. O que está no nosso controle é o custo da companhia e o capex da empresa. Então, assim, a gente tem feito um esforço muito grande, inclusive com o apoio de algumas consultorias externas, para olhar no detalhe
em todos os aspectos da operação, desde a área florestal, a área industrial, a área de logística, o SG&A da companhia e a área de frete e a parte comercial, onde estão as oportunidades para que a companhia continue ganhando competitividade e continue se diferenciando. Dificilmente, num setor de commodities muito cíclico, e eu acompanho o setor há bastante tempo, o preço fica num patamar muito baixo por muito tempo, né? O Guilherme está aqui também, e está numa indústria que é bastante cíclica, mas ele tem o benefício de ter muita diversificação entre os produtos que ele tem e as geografias. Como a gente acredita muito que o setor não deve ter preços tão baixos por muito tempo, alguma coisa vai acontecer. O que a gente pode fazer, a gente está fazendo, reduzindo o custo e nos preparando em termos de estrutura de capital para poder ter mais oportunidades no futuro. E aí, uma outra coisa, olhando especificamente para a aquisição da Kimberly-Clark no Brasil, uma coisa que o CFO pode fazer e deve fazer é preparar a estrutura de capital para poder ter essas oportunidades quando elas aparecem. E aí a gente, ao longo deste ano, de 2025, a gente conseguiu emitir aí praticamente 4 bilhões de dólares, a gente tem uma dívida líquida EBITDA hoje perto de 3 vezes. Todas essas dívidas, a gente emitiu um bond, mas de 1 bilhão de dólares, todas as outras dívidas, os 3 bilhões de dólares que a gente emitiu, foram abaixo do custo de capital dos nossos bonds, da nossa curva de bonds, reduzindo o nosso custo e aumentando o nosso prazo médio da dívida. Então, hoje, este ano, alongou o prazo médio de dívida e com as captações que a gente fez, a gente já nos preparou, que a gente anunciou a aquisição no meio deste ano, mas a conclusão, o closing da operação deve ser no meio do ano que vem. A gente já tem o caixa preparado para fazer essa aquisição. Então, em resumo, acho que a missão do CEO, ela vem desde a parte da estratégia da companhia, né, se aproximando do negócio e sendo um parceiro para olhar para as oportunidades que podem fazer o negócio gerar valor e diversificar, até preparar a companhia através de uma estrutura de capital adequada para que ela possa se usufruir das oportunidades. E como o Gabriel comentou aqui também, né, ter a empatia e estar próximo das áreas, buscando as eficiências e oportunidades que elas podem aparecer no futuro, mesmo em uma companhia que já é muito competitiva. E sem dúvida, tem oportunidade para a gente extrair.